Olá! A partir de hoje, iremos iniciar Enfermagem em Clínica Médica 2. Faz parte dessa disciplina a gente falar um pouco sobre a clínica médica e patologias que envolvem a clínica médica. Nós, dentro das patologias, estaremos fazendo por divisões anatômicas. E dentro dessas patologias, vamos falar sobre conceito, diagnóstico, tratamento, complicações e sinais e sintomas e, claro, a assistência de enfermagem. Então, vamos começar a nossa disciplina falando sobre o conceito de enfermagem em clínica médica. O conceito é o seguinte: é a área hospitalar. A clínica médica ela é destinada ao alojamento de várias pessoas com doenças orgânicas. Então, o que seriam essas doenças orgânicas? Aí nós temos ali na clínica médica internados pacientes com diabetes, com hipertensão, pacientes com doenças respiratórias como DPOC, como crise asmática. Nós temos pacientes internados devido a quedas devido a desmaio. Temos pacientes também com lesões de pele devido à pressão de lesões, feridas de pressão, que antigamente nós chamávamos de escara, idosos com desnutrição. Então, são os mais variados diagnósticos. Então, dentro da clínica médica, nós alojamos esses pacientes, nós recebemos esses pacientes e prestamos assistência e cuidados a eles. São pacientes que muitas das vezes chegam debilitados e necessitam de um atendimento profissional. Por isso a necessidade de internação. E aí esses pacientes ficam na clínica médica. É um local que muitas das vezes as internações acabam sendo prolongadas, porque nós recebemos nesse local bastante idosos, debilitados, cheios de lesões de pele, emagrecidos e vamos dar atendimentos corretos a esses pacientes. Então, às vezes, são internações que vão durar até mais de 15 dias. Claro, com todos os devidos cuidados que a gente presta, mesmo assim, lembrando que é um local hospitalar, então riscos de contaminação é muito alto. E essa clínica médica, ela deve possuir instalações adequadas e necessárias físicas, psíquicas e sociais do paciente e acompanhante. Lembrando que na nossa Constituição e nas leis direcionadas à saúde, determina-se que menor de idade deve ficar acompanhado e maior de 60 ou 65 anos também deve ficar acompanhado. Outros pacientes podem ficar acompanhados se a enfermagem avaliar, juntamente com o médico, a equipe avaliar e ver que esse paciente tem uma necessidade especial. Por exemplo, o paciente pode ter 25 anos, mas ele tem transtorno mental. Então, o mais aconselhável é que alguém da família, se estiver na clínica médica, fique acompanhando. Ah, mas então por que ele não vai para a ala psiquiátrica? Porque às vezes a internação dele não tem nada a ver com o transtorno que ele tem. Às vezes a internação dele é devido a alguma outra complicação que surgiu. Então, uma infecção urinária grave, por exemplo. Então, esse paciente acaba ficando internado com um acompanhante. São casos especiais que a equipe vai estar avaliando. Qual que é o objetivo da clínica médica? Proporcionar atendimento integral ao paciente físico, psíquico e social. Nós vamos prestar esse tipo de atendimento, verificar as condições do paciente, verificar que estrutura ele tem, o que aconteceu, fazer um histórico do paciente, que nós chamamos de anamnese.
Prevenir e curar as enfermidades com auxílio de meios clínicos. O paciente está internado devido a complicações da diabetes mellitus, então, claro, eu tenho que prestar assistência dentro do diagnóstico dele. Não adianta eu inventar moda, gente, nós temos um acompanhamento do atendimento do paciente para que ele possa evoluir e sair e receber alta. Promover e manter o bem-estar, com certeza, local higienizado, um local de poucos ruídos, um local confortável a esse paciente, tem que ter a cama individual, a cabeceira, ele tem que ter um lençol confortável, limpo, sem mancha, sem rasgar, sem resto de secreção. Oferecer esse paciente também coberta na época do frio, que mantém o paciente aquecido, isso faz parte de cuidados. Proporcionar, em caso de óbito, uma morte digna. Respeito. Aquele corpo não é meu parente, mas é parente de alguém. E eu tenho que respeitar esse corpo da mesma forma que eu gostaria que respeitasse a minha família. Então, pessoa faleceu, não tem problema. Não, tem importância sim. Deve ser mesmo respeito. Quais as principais rotinas dentro de uma clínica médica? Admissão do paciente, receber o paciente, orientar sobre a rotina do local. Os exames que o médico vai prescrever, eles vão ser realizados, a gente tem que providenciar isso. Exames complementares, uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia. Alimentação, verificar se aquele paciente que eu estou acompanhando recebeu a alimentação dele no horário certo, se ele comeu, tudo isso anotar em prontuário. As visitas, as transferências, a alta, o óbito, a limpeza da unidade, tudo isso faz parte do nosso atendimento. E aí nós temos o prontuário do paciente. Esse prontuário do paciente deve deve ter o nome do paciente, os dados do paciente, o número do registro dele no hospital. Dentro desse prontuário nós vamos fazer todas as anotações com letra legível, com siglas, quando forem usadas siglas técnicas, assinar todas as evoluções que fizermos, temos a obrigação de assinar, carimbar, são coisas extremamente importantes. Lembrar que o prontuário do paciente é um documento que vai ficar no hospital por muitos anos. Vai de uma média de 25 a 50 anos que esse documento fica arquivado no hospital. Então, ele é um documento, inclusive, válido judicialmente. Então, devemos tomar toda a responsabilidade, lembrar que não pode ter rasura no prontuário, não pode ser passado corretivo, deve ter fala clara, que todos os outros profissionais também possam entender, ok? Espero vocês no próximo vídeo.